O assunto que está a ser bastante comentado a nível do país. A UNITA anunciou ao longo da semana que vai apresentar em breve ao Parlamento um processo de acusação e destituição do Presidente da República. Em conferência de imprensa realizada na última segunda-feira, o presidente do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, fundamentou a iniciativa com o artigo 129º da Constituição da República, tendo em conta as violações graves da Carta Magna praticadas pelo Presidente da República. E, em reação, o birro político do MPLA acusa a UNITA de querer tomar o poder fora dos marcos democráticos e provocar instabilidade no país, segundo o comunicado do partido no poder apresentado pelo porta-voz deste partido, Rui Falcão, na passada quinta-feira. A doutora Mihaela Weba, começo consigo. O seu partido entende haver factos bastantes para despolitar este processo de destituição do Presidente da República? Meu caro, antes de lhe responder, deixe-me dizer que esta semana foi uma semana muito intensa do ponto de vista político, exatamente por causa dessa questão do anúncio, simples anúncio de destituição do Presidente João Lourenço. Ora, o que o Presidente do Grupo Parlamentar veio anunciar ao país é que há intenção de deputados afetos ao Grupo Parlamentar da UNITA de iniciarem um processo de destituição, da acusação e destituição do Presidente da República, nos termos do que consagra o artigo 129 da Constituição. Ora, o que é que a Constituição estabelece? A nossa Constituição, nesse aspecto, é clara, porque vem estabelecer duas variantes para a acusação e destituição do Presidente da República. A primeira tem que ver com o cometimento de crimes, e, portanto, aqui estamos a falar, por exemplo, do crime de traição à pátria, espionagem, o crime de suborno, o crime de peculato, crime de corrupção, a situação de incapacidade física e mental definitiva para continuar a exercer o cargo, a situação de ser titular de alguma nacionalidade adquirida ou por ter praticado um crime hediondo e violento. E os crimes hediondos e violentos são genocídio, crimes contra a humanidade, crime de guerra, terrorismo, tráfico de seres e órgãos humanos. Portanto, nos termos da nossa Constituição e da lei, são esses chamados crimes hediondos. E nós estamos perante depois, que situação? Meu caro, então, ainda estou a explicar a lei, ainda não estou a responder às suas perguntas. Depois, há uma segunda situação que a Constituição prevê, que é o Presidente da República ser destituído por crimes de violação à Constituição que atentem gravemente contra o Estado democrático e de direito, a segurança do Estado e o regular funcionamento das instituições. Ora, dito isso, devo dizer que os deputados reuniram-se e chegaram à conclusão que há vários elementos que podem configurar quer na primeira situação, quer na segunda situação. E, portanto, decidiram chamar a sua equipa técnica e dizer... Podia apontar alguns elementos? Não posso apontar, meu caro. Claro que eu não posso apontar. O que eu posso dizer nesse momento é exatamente aquilo que o grupo parlamentar já disse. É só mesmo um anúncio. Para saberem quais são os factos, para saberem qual é a acusação, vão mesmo ter que esperar que o documento, o requerimento assinado por 73 deputados entre na Assembleia Nacional, no gabinete da Presidente da Assembleia Nacional e automaticamente ela receber o documento, convocar de emergência o plenário da Assembleia Nacional, que é o que estabelece o regimento da Assembleia Nacional, e o plenário criar uma comissão eventual, porque nenhuma das 10 comissões da Assembleia Nacional tem competência para tratar desta matéria, tem que ser criada uma comissão eventual e, nos termos do princípio da representação proporcional, sempre, e esta comissão é que vai dar então tratamento para elaborar o relatório, parecer, para ser votado nos termos do artigo 159 do Regimento da Assembleia Nacional, que impõe, atenção, impõe votação secreta.
Portanto, este é o procedimento. Ok? E eu vi muitos colegas meus a fazerem muito alarido daquilo que foi o anúncio do grupo parlamentar. Inclusivamente vi um documento apócrifo, porque não tinha assinatura, de parceiro jurídico de um requerimento que nem sequer ainda existe. E, portanto, estamos aqui vários juristas que se esqueceram da máxima de serem prudentes. Primeiro tem que ver o requerimento. E o requerimento é que vai trazer a matéria de facto. 2/3, que equivale a 147 deputados, o que significa dizer que se não se conseguir os votos do PRS, da FNLA e do PHA, vamos ter que necessitar de 57 votos do MPLA. Se conseguirmos os votos do PHA, da FNLA e do PRS, vamos precisar de 51 votos do MPLA. E a questão está justamente por aí. Apesar de ser um voto secreto, os deputados do MPLA votariam a favor da destituição do Presidente da República? Portanto, é uma pergunta que não se cala. Caríssimo, eu acho que qualquer partido político com a dimensão da UNITA, se dá este passo, deve saber porque que está a dar esse passo. Muito bem. Para iniciar a minha avaliação do conteúdo do comunicado do Birro Político, eu vou buscar a máxima de Aristóteles, que diz o seguinte: o ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Ora, o MPLA não foi nem sábio, nem sensato. E baseou-se em factos que ele não domina. E, por causa disso, cometeu um tremendo erro. É grave quando um partido que está no poder tem um comunicado daquela natureza. Eu, enquanto cidadã, independentemente de ser da UNITA, eu fico triste com a falta de visão, a falta de maturidade política do Birro Político do MPLA. Se não vejamos, e até houve um doutor que brincou com esta questão. A UNITA informa que vai iniciar um processo de acusação e destituição do Presidente da República, e o MPLA diz que, o Birro Político do MPLA diz que a UNITA quer subverter a ordem, fora do plano institucional, etc, etc. E ele perguntava, mas então agora o Parlamento é a Praça do 30 ou o Mercado do Catinton? E eu na brincadeira ainda disse, não, acho que deve ser o da Asa Branca. Ora, todas aquelas pessoas que sempre acusaram a UNITA de não utilizar as instituições, ou estão caladas. Todas aquelas pessoas que achavam que a UNITA deveria ir para a rua, manifestar-se e tomar o poder pela rua, também estão ligeiramente caladas. É exatamente isto que este processo, só o anúncio deste procedimento fez. Ou seja, os angolanos têm de perceber que o Presidente da República, apesar de ter excessivos poderes, há duas normas na Constituição que podem travar o Presidente da República, desde que os deputados assim o queiram. E aqui estou a referir-me ao 127 da Constituição e ao 129 da Constituição. Na legislatura passada, a UNITA tinha 51 deputados, a Casa CE tinha 16, a FNLA tinha 1 e o PRS tinha 2, tudo junto dava 70 deputados. Para iniciar o processo, não era possível. Não havia um terço. Precisavam de mais 3 deputados. Por outro lado, eu gostaria de dizer que eu acho que o doutor... Está a falar do Dr. Vita Paulo? Doutor Gilson Vita Paulo. O Dr. Vita Paulo. Tal como alguns membros do MPLA, andam um bocado distraídos. Como assim? É que há alguns factos que quem nos deu até foi a própria imprensa. Eu fiquei a saber, através da imprensa, que Sua Excelência o Presidente da República orientou publicamente o Presidente do Tribunal de Contas a violar a lei. Como? Não dando visto. Isso é gravíssimo. Em qualquer outro país no mundo, o Presidente a fazer isso publicamente, no dia seguinte tinha impeachment. É gravíssimo. Ou seja, eu, órgão de soberania, Presidente da República, estou a dar uma orientação pública a outro órgão de soberania para violar a lei.
Está a ver a questão? Esse é um exemplo. O outro exemplo que eu posso dar, que também eu vou dar, tem a ver com o facto de que em democracia há regras. Há regras em democracia. E quem governa, quem gere todo o dinheiro de Angola, deve cumprir essas regras. Aliás, deixa-me só introduzir que o presidente da UNITA, por exemplo, questionou o excedente do OGE de 2021-23. Ora nem mais. E não vale a pena nos dizerem que a conta geral do 2021-2022 vai responder isso, porque ela não responde. E agora já vimos que ela não responde. Muito pelo contrário. O próprio Tribunal de Contas vem informar ao Parlamento e perguntar ao Parlamento se faz algum sentido o Tribunal de Contas continuar a recomendar se os erros e incongruências são sistemáticos, são reiterados. Ora, já avancei muito. Ainda podia dar um outro exemplo. Em termos de razões de facto, em que a UNITA fundamenta a posição. De facto, o comportamento que o Presidente da República teve relativamente a dois presidentes, a dois juízes presidentes de tribunais superiores. Estou a falar concretamente do Tribunal de Contas e do Tribunal Supremo. Portanto, essa situação já denota que o Presidente não está a cumprir o juramento que ele fez, de cumprir e fazer cumprir a Constituição e a lei. Em termos da Constituição, o artigo 127 é claro e estabelece o seguinte: o Presidente da República não é responsável pelos atos praticados no exercício das suas funções. Esta é a regra da irresponsabilidade penal do Presidente da República no exercício das suas funções. E, portanto, havendo regra, há uma exceção. Salvo em caso de suborno, traição à pátria e prática de crimes definidos pela presente Constituição como imprescritíveis e insuscetíveis de amnistia. Okay. São os crimes hediondos. Ora, o Presidente não responde criminalmente pelos atos que ele pratica. Mas se praticar o crime de suborno, de traição à pátria e crimes hediondos, ele responde criminalmente. Na destituição, que é um mecanismo diferente da responsabilidade penal, é que o Presidente da República não pode ter determinados comportamentos. E esses comportamentos são... Quais são esses comportamentos? É o crime de traição à pátria, espionagem, okay? Crime de suborno, peculato e corrupção. E dentro da corrupção há vários tipos legais de crimes. Okay? O Presidente não pode praticar isso. Ele não é responsabilizado penalmente pela corrupção, pelo peculato, mas pode perder o mandato se cometer esses crimes e se provar que efetivamente cometeu. Essa que é a questão. Depois, tem a questão da outra parte que eu estava a explicar no princípio, que é aquelas condutas que violem gravemente a Constituição, que violem o Estado democrático de direito. E aqui entra tudo, caríssimo. Tudo que seja violação ao Estado de direito, ao Estado democrático, ao Estado de direito, à segurança do Estado e o regular funcionamento das instituições. Agora, as pessoas que estão preocupadas com este processo têm mesmo só que aguardar pela acusação que se vai apresentar no Parlamento. Foi a segunda notícia mais importante da semana. O facto da Procuradoria-Geral da República decidir trazer dados sobre a recuperação de ativos, quer em dinheiro, quer em bens. E da listagem que nós tivemos acesso, fez-me espécie o facto de que, relativamente ao dinheiro, recuperaram X mil milhões. E essa recuperação está à guarda do Fundo Soberano. Ora, nós sabemos que o Fundo Soberano não tem dinheiro. Então, a minha pergunta é, será que essa informação que a Procuradoria-Geral da República está a prestar-nos é fidedigna? Porque quando a PGR vem dizer que daquele dinheiro recuperado foi para o Fundo Soberano e nós sabemos de antemão que o Fundo Soberano não tem aquele dinheiro, em quem é que eu vou acreditar? Determinada verba foi recuperada em dinheiro e está à guarda do Banco Nacional. O Banco Nacional já nos disse o que é que tem. E do que tem, não consta esse dinheiro. Vamos acreditar em quem?
Outra questão que me saltou à vista, e acho que saltou à vista de qualquer pessoa minimamente honesta, que tem a ver com o facto de, na listagem dos países, curiosamente, não vem a Rússia, não vem os Emirados Árabes Unidos, não vem as Ilhas Caimã e tantos outros paraísos fiscais. O que denota claramente que, das duas uma, ou a Procuradoria-Geral da República não está a fazer o seu trabalho com eficácia, porque se eu estou a perseguir uma cidadã que é cidadã angolana e ao mesmo tempo cidadã russa, eu parto do princípio que deve haver bens dessa cidadã na Rússia. Não. E todos nós sabemos que essa cidadã está nos Emirados Árabes Unidos. Mas na lista... da Isabel dos Santos? Estou a falar da Isabel dos Santos, sim. Na lista que a Procuradoria-Geral da República nos apresenta, estranhamente, não aparecem esses dois países, por exemplo. Não aparecem as Ilhas Caimã. Não aparecem as Bahamas. Não aparece uma série de paraísos fiscais. Por outro lado, temos um cidadão que alegadamente desviou bens do erário e que estão em algum desses países que eu citei e que não está na lista. Quem? Esses países. Está-se a referir a quem? Não, caríssimo. Não agora há que ter muito cuidado. Sim, porque podemos ter... Há nomes. Não, se não quer revelar, está à vontade. Não, na lista não há nomes. Há bens recuperados. Exatamente. Na lista não há nomes. E é este que é o problema. Então, é que nós sabemos quem são os nossos gatunos. Nós, angolanos, e isso mesmo para os cidadãos todos perceberem, nós conhecemos os nossos gatunos. Sabemos quem são. E, portanto, se eu conheço o gatuno e sei que esse gatuno tem dinheiro na Rússia, tem dinheiro nos Emirados Árabes Unidos, tem dinheiro nas Ilhas Caimã, e esses países, por exemplo, e outros tantos, não estão na lista, eu começo a desconfiar desta lista. Significa dizer que este nosso gatuno não está a ser tocado. Esse em particular, que tem o dinheiro nesses sítios todos. Exato. Então, vamos concluir. Para concluir, devo dizer que já muito foi levantado sobre essa questão, que tem a ver com o facto de que a lei estabelece que essa recuperação deveria ser feita através de processos judiciais. E 70% dessa recuperação não foi feita através de processos judiciais. E sabe por que isso acontece? Exatamente porque há seletividade na perseguição dos gatunos. E mais não digo. A doutora Isalgina Gamboa teve comportamento, para o doutor Joel Leonardo teve outro comportamento. E, portanto, quem vela pelo regular funcionamento das não pode ter essa dualidade de comportamento. É minha primeira nota. Minha segunda nota é a seguinte. Se formos ver a acusação que é feita, a pretensa acusação que é feita à doutora Isalgina Gamboa, de longe, é menor do que tudo que vem arrolado no processo de pretensa acusação que pesa sobre o juiz presidente do Tribunal Supremo. Portanto, é normal que a Ordem solicite ao Presidente da República um posicionamento muito semelhante ao que teve relativamente à doutora Isalgina Gamboa. E o silêncio do Presidente da República parece ser um silêncio cúmplice. Se não vejamos, em caso de destituição do Presidente da República e se a vertente for crime, quem é que o julga? O Tribunal Supremo. E quem é o Presidente do Tribunal Supremo? Todos nós sabemos a resposta. O Dr. Joel Leonardo. Portanto, há aqui uma teia, okay, de tentativa de proteção de interesses escusos que minam o Estado democrático e de direito. Ora, nós temos que olhar a atitude da Ordem dos Advogados como uma atitude perfeitamente normal no exercício dos direitos que esta entidade tem
e pela importância que ela tem na realização da justiça. Nenhum advogado gosta de ter contra si um juiz corrupto. E, sobretudo, se for num tribunal superior. Então, se estamos na senda do combate à corrupção, este combate já deveria ter sido feito de forma mais célere, como foi resolvida a questão da doutora Isalgina Gamboa. Porque não se fez, eis a questão. Cada um de nós pode interiormente responder, tendo em conta o histórico de ambos os processos, as implicâncias de ambos os processos, etc, etc.